Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Bem-vindos ao nosso programa e eu quero lhe dizer da minha alegria de poder ser um conselheiro, um reprodutor da glória e da imagem de Deus para a sua vida. Especialmente você que anda em busca de um caminho, anda em busca de significância para a sua vida, anda em busca de algo que você não encontrou em nenhuma religião, em nenhum atalho desta vida, que é a pessoa amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, através de um programa de televisão, ou de rádio, você pode neste momento sossegar o seu coração e dizer: estou no caminho certo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos sejam todos a esses momentos de reflexão, de aconselhamento espiritual. Eu quero conversar um pouco com você sobre o que significa estar na igreja e quem é Deus. Porque muitas pessoas não têm noção de quem é o Senhor Jesus Cristo. As religiões muitas vezes desvirtuam e mostram outros atalhos que não levam à presença e à glória do nosso Senhor. Estão aí propostas, por exemplo, da Igreja de Roma. Você sabe, a Igreja de Roma não tem um impulso, não dá um impulso ao povo para que o povo vá a Jesus como o único Senhor e Salvador. Se dá ao Papa, se dá a Maria, aos ídolos da igreja, aos santos da igreja, às regras e doutrinas da igreja, mas muito poucas pessoas, digo isto com temor e tremor, conhecem na plenitude quem é Deus, quem é o Senhor de senhores, quem é o Rei de reis, quem é aquele que governa, que é o cabeça da igreja, aquele que é Deus vivo, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. É Rei de reis, é Senhor de senhores, é na legitimidade o único que se pode dizer Deus na verdadeira essência. Então muitas vezes, por se desconhecer Deus, as pessoas não creem que Deus criou e tornou vital para a vida do ser humano a estrutura da igreja. A forma de Deus se manifestar nesta terra é através da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a noiva do Senhor. A igreja é a reprodução de quem é Deus, é o concílio de Deus. Então, eclésia, a palavra grega, aqueles chamados para fora, aqueles a quem Deus atrai, a quem Deus chama, a quem Deus justifica, a quem Deus glorifica. Essa é a chamada igreja de Jesus. Igreja não é apenas um templo, templo é templo, santuário é santuário. Igreja somos nós, é gente, são emoções, são sentimentos, são vontades, são choros, são alegrias, é a vida do ser humano. E é muito interessante que é uma das preocupações que realmente estão dentro do meu coração, a necessidade que você entenda
que Deus usa a igreja para dar vida e ressocializar as pessoas, e é na igreja que nós expressamos o nosso cristianismo, é na igreja que nós encontramos a família de Deus, é na igreja que nós somos educados na palavra, somos ensinados, somos motivados, somos disciplinados. A igreja é essencial para a vida do povo de Deus. E é na igreja que Deus usa os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento do povo, para que o povo de Deus tenha um bom desempenho no seu cristianismo nesta terra. Esta é a função da igreja. E muitas vezes as pessoas, dada a imagem que é passada, que não tem nada a ver com a igreja, mas que se chama de igreja, as pessoas não têm nenhuma noção de como a igreja é essencial para a vida de um cristão. Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo os cultos ao Senhor Jesus. Eu amo esta ideia da minha reunião com o corpo de Cristo para celebrar um culto ao Deus vivo. Isto é a ordem de Deus. Foi Deus que estabeleceu. Não adianta a pessoa dizer, não, mas eu tenho Bíblia e fico em casa. Não. Deus não estabeleceu Bíblia em casa. Deus não estabeleceu igreja em casa. Deus estabeleceu a igreja como o corpo místico de Cristo, com os seus ministérios de governo, e ele diz que nós, líderes espirituais, temos uma função de pastorear, de apacentar a ovelha, de cuidar da vida da ovelha. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele está falando de Timóteo, ele diz assim no versículo 19, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. E ele disse, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Interessante. Paulo disse, eu não me encontrei em outra pessoa, a não ser em Timóteo, alguém que sinceramente cuide dos vossos interesses. Esta é a função da igreja evangélica Cristo Vive. Cada alma, cada pessoa que Deus atrai ao nosso ministério é para que cuidemos dos interesses desta pessoa. Me recordo e me preocupei muito quando eu ouvi um dia um bispo dizer, fora do nosso ministério, dizer, o dia que eu tiver 350 pessoas, 500 pessoas, eu vou ter um grande salário. Esta não é o sinceramente cuidar dos vossos interesses. Este é cuidar dos interesses do ser humano, do líder. E esta não é a função da igreja. A função da igreja é, sinceramente, cuidar dos interesses da ovelha, encorajar a ovelha, ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo, revelar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar uma vida com significado, mostrar a importância da comunhão da igreja, mostrar que Deus não é apenas um apêndice na nossa vida, que Deus não é algo que eu posso ter ou não posso ter, que o culto não é uma coisa em que eu vou, desculpa a expressão acadêmica, tico-tico no fubá, um dia vou, um dia não vou, um dia eu amo, um dia não amo, um domingo tem um jogo de futebol e então Deus fica para lá, de escanteio. Não. A igreja de Jesus tem a função precípua. Você conhece esta terminologia precípua de levar o povo de Deus ao conhecimento da graça e de fazer
através do culto, o que Deus mais ama, que é a expressão do cristianismo. Então Paulo disse, olha, eu não tenho ninguém que eu conheça que tenha sinceramente a forma de cuidar dos vossos próprios interesses. Uma das coisas que eu ensino aos líderes do nosso ministério, porque ninguém pode ser líder se não aprender a ser liderado, porque senão é espírito de rebelião. Eu só posso ser um líder porque eu tenho um líder acima de mim, que me lidera. Eu faço parte da convenção, a Igreja Convenção Mundial que está em Santa Rosa Beach, na Flórida. Então, o que Deus imprimiu no meu coração, desde o início, sou pregador há 36 anos, Deus sempre me disse, Miguel Ângelo, cuide dos interesses das minhas ovelhas. Não cuide dos seus interesses. Não use a igreja para o que é seu. E ele diz isso, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. E este é o drama que nós temos visto ultimamente. A decadência do que muitas vezes se chama de igreja, que em vez de cuidarem do que é de Cristo, estão buscando o que é seu próprio, o que é interesse próprio. E onde há interesse próprio e não de Deus, Deus não age, Deus não opera. Então vamos deixar este primeiro pensamento. A igreja evangélica Cristo vive, cuida dos seus próprios interesses. Eu me recordo, comentei isto numa mensagem há pouco tempo na igreja, de uma senhora que chegou junto de mim e disse, apóstolo, se Deus não me atender, se Deus não resolver as minhas questões, eu estou disposta a tomar um vidro de calmantes e dar um ponto final na minha vida. E eu olhei para aquela senhora, olhos fixos nos seus olhos, amortecidos, deprimidos, cansados, e disse, meu Deus, o que leva uma pessoa a chegar in extremis da sua vida e dizer a única forma de eu acabar com os meus dramas, o meu sofrimento, é tomar um vidro de calmantes e acabar de uma vez por sempre com esta via crucis que se tornou a minha vida. E eu me recordo que nós ficamos ali algum momento, eu orei por esta senhora, eu repreendi este tipo de sentimento maligno, que foi certamente uma seta, um dardo maligno na sua mente e no seu coração, e comecei a dizer, minha amada, venha aos cultos, ouça a mensagem, pratique a Bíblia Sagrada, porque não há cristianismo até que se comece a praticar a Bíblia. E quando se pratica a Bíblia Sagrada, quando se vive a Bíblia Sagrada, meu amado, a Bíblia não pode falhar. O que Deus diz é verdade, é real, torna-se real. E sabe como é que Deus diz? Deus diz através de promessas. Ele deixou mais de 7.000 promessas na Bíblia. Você sabe, em algum momento, algumas dessas promessas vão se tornar reais na sua vida. Talvez você esteja me ouvindo neste sábado e talvez já tenha até passado pela mente e pelos sentimentos de alguém que está tão desapontado. São tantos tormentos na vida. Talvez você já tenha pensado, meu Deus, se eu tomar aquele vidro de calmante, se eu fugir para outro lugar qualquer, se eu der um ponto final à minha vida, calma, eu vou cuidar dos seus interesses. E sabe, esta senhora estava disposta a pôr um ponto final na história da sua vida, história de problemas, história de derrotas, história de fracasso, história de tempestades de casamento, quando ela se sentiu tão fraca. Mas apóstolo, tempestades não tem em todas as pessoas? Tem em todas as pessoas. Dias escuros, negros, não são dias que muitas vezes acontecem nas nossas vidas, é verdade.
Quando você está olhando as nuvens escuras, saiba que por trás delas está o sol, está Deus, o sol da justiça agindo em nosso favor. Então, hoje esta senhora, desse testemunho, é uma pessoa totalmente feliz e realizada, porque eu cuidei dos interesses dela, eu lhe ensinei a praticar a Bíblia, eu ministrei ao coração dela Cristo, e não apenas o que eu poderia pensar a meu respeito. E quando esta senhora se agarrou à voz do profeta, a sua vida se tornou uma vida bem-sucedida. Vale a pena. Vale a pena você pensar que a função da Igreja de Jesus é o interesse da ovelha e do que é de Cristo, e não o interesse próprio, e não o interesse do pregador, nem o interesse do líder ou da denominação. Eu não tenho nenhum projeto de me tornar estrela, a despeito de eu estar há tantos anos na televisão, na rádio, nos satélites. Eu quero que o Miguel Ângelo diminua para que Cristo cresça, para que Cristo se manifeste, porque só Ele, só a sua graça poderão realmente tirar você do pó, do monturo, da aflição. E quando Deus torna real a sua palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Quando esta palavra se torna viva e eficaz na vida de uma pessoa, ela pode estar num tremedal de lama, ela pode estar no fundo do poço, ela pode estar no meio das ondas bravias e espumejantes da vida, das tempestades da vida, que Deus vem e opera. Mas eu tenho um pensamento antes de chegarmos à hora da oração, porque às vezes a pessoa diz assim: apóstolo, eu estou hoje no olho do furacão de um monte de situações porque eu me afastei da igreja e eu tenho dificuldades de me reaproximar. Eu quero dizer que as portas da Igreja Cristo Vive estão abertas para qualquer pessoa, independentemente do seu credo, da sua religião, da sua cor, do seu status de vida. Venha. Talvez você seja uma pessoa de origem judaica e diga: meu Deus, mas a minha descendência toda é judaica. Você sabe que Deus diz que há remanescentes da graça no meio do povo de origem judaica, aqueles que têm sangue de Israel e que confessarão a Jesus pela graça. Talvez você diga: mas eu sou um adepto do Islã. Você sabe, Deus te ama e você pode conhecer alguém que não é apenas chamado de profeta e de apóstolo, Jesus, mas o único que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, o único que foi a um túmulo, o único que ressuscitou, o único que está vivo num trono que governa as nações. Então, nós respeitamos a religião, a confissão, o credo, mas temos que lhe mostrar que não é através de Maomé, ou através de Gandhi, ou de Buda, ou de Shirvá, ou de qualquer deus oriental, mas é através de Jesus. É através de Jesus. Então você que é de confissão católica, você sabe, talvez tenham dito a você: vai haver uma jornada e agora a Igreja Católica vai mudar tudo. Não vai mudar nada. Porque já há uma sentença sobre a Igreja Católica há muitos anos. E eu acredito que se o Papa, com todo o respeito lhe digo, quisesse começar o seu mandato bem, ele teria, naquela varanda, no primeiro discurso, feito um pedido de perdão à humanidade por causa do fracasso, por causa do abandono que as ovelhas se encontram,
por causa da pedofilia, por causa do homossexualismo dentro da cúria, por causa de encobertar do pecado de muitos sacerdotes, e a igreja fracassou. Então, qual é a igreja que nunca fracassa? A verdadeira igreja de Jesus Cristo. E eu quero dizer que eu faço parte desta verdadeira igreja de Jesus. E se você está desviado, se você pensa, meu Deus, eu tenho que reescrever a minha história, eu não vou ladeira abaixo, depois de ter vivido e conhecido o dom do Espírito Santo. Deixe-me lhe dizer, muitas vezes as pessoas têm medo de voltar para a igreja porque elas encontram muitas pessoas como o irmão do filho pródigo. Sabe o filho pródigo quando voltou para a igreja? O pai disse, olha, este meu filho estava morto, reviveu, bota-lhe um anel, sandálias novas, roupas novas. Diz que o irmão mais velho não gostou, diz que se indignou. Capítulo 15 de Lucas, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me desse nem um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então o irmão mais velho não gostou que o pai tivesse atraído de volta alguém que estava nesse caminho da perdição. Mas Deus lhe diz esta tarde, volte. Aqui está o coração de um apóstolo e de um profeta para cuidar dos seus interesses e para amar você. É preciso que você volte. Amém? Num minuto, você que quer sentir o desejo no coração de uma volta a Jesus ou de um reconhecimento do seu Senhor, curve a sua cabeça e ore com o apóstolo. Diga assim, Pai bendito e amado, Senhor Jesus Cristo, obrigado porque Tu me amas com amor eterno. Obrigado, ó Deus, pelo Teu perdão dos pecados passados, presentes e futuros. Obrigado pelo Teu sangue que me lava. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que me sela para a redenção. Obrigado por seres o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo um trabalho muito importante na sua vida. Você está sentindo um entusiasmo, como um reviver. E eu queria muito que você viesse conhecer os ministérios da Igreja Cristo Vive. Amanhã, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, vamos ter 2 grandes encontros. Eu estou falando sobre questões de família, aquilo que não me contaram e que eu preciso de saber para reciclar o meu casamento, pela manhã, e à tarde, como vencer tempestades, especialmente nas questões de dinheiro, sexo e familiares. Você sabe, essas 3 áreas muitas vezes são conflituosas. E eu vou ensinar como administrar as questões de dinheiro, as questões de sexo e as questões dos familiares. Porque quando você casa, você não casa com uma pessoa, você casa com uma família. Amém? Venha estar conosco. Quero muito ser o seu pastor. Meu telefone é 3017 9090, 3017 9090. Ligue para nós qualquer hora do dia ou da noite. Alguém lhe retornará, uma das conselheiras da igreja. Você vai ganhar um livro do apóstolo Miguel Ângelo, um CD, o que você desejar, com uma mensagem. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. É uma rua paralela a Cândido Benício
próximo da 28TP. Venha, amanhã é o dia e será o dia que Deus preparou para uma grande mudança de vida. Na igreja você verá os seus interesses sendo cuidados e conhecerá a Jesus de verdade. Amém? Nós estamos muito alegres, muito felizes. Aqui nos estúdios, o apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, da minha esposa amada Bispo Roxana, da minha filha, a pastora Cristiane, que está no piano, nosso diretor de televisão, Zé Carlos, meus câmeras. Olha, graça e paz, aguardamos você amanhã, 9 da manhã e 6 horas da tarde. Nós temos um portal www.igrejacristovive.com.br. Acesse, você vai conhecer a glória de Deus. Eu volto. Um abraço para o meu querido Rodrigo Ambrósio, meu amado e companheiro de ministério, lá do Turbomil de Vila Emil, em Vila Mesquita, na cidade de Mesquita, o Turbomil, este mercado de Deus, através do meu querido Ambrósio, Rodrigo Ambrósio, que é o meu companheiro do suporte desta programação. Você que mora na Baixada, lá em Vila Emil, está o seu lugar, onde você vai ter felicidade e o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Bom final de semana. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.